Eu tô aqui todo santo dia pra gente pesquisar juntos, conhecer juntos os santos do dia. Tudo bem, meus amigos? Eu sou o Thiago Lacerda, aqui da Patrono. Tô aqui para mais um vídeo do Todo Santo Dia, hoje, dia 15 de dezembro, para a gente conhecer juntos esses santos, os santos prescritos pela Igreja no Martiriológio Romano de hoje, para que de alguma forma esses santos possam te tocar, ao menos um deles possa te gerar um interesse, e daí, quem sabe, nascer uma devoção, nascer um amigo do céu, um auxílio para tua caminhada de fé. Antes da gente começar, eu sempre peço para tu curtir o vídeo, te inscrever no canal, já comentar se tu tem alguma coisa para falar sobre o dia de hoje, sobre essa série, sobre a Patrono, porque a tua interação nos ajuda a chegar a mais gente, e se o objetivo é ajudar os católicos a terem esse auxílio na vida de fé a partir dos santos, quanto mais católicos a gente chegar, melhor, né. Já peço desculpas para vocês de antemão, quem assistiu ontem o vídeo também vai saber, eu tô com meio ruim da garganta, com atacado do siso aqui, então talvez eu dê umas travadas, talvez eu tenha que parar um pouquinho, a voz vai falhando, mas vamos fazer o vídeo de hoje, vai sair. Hoje, 15 de dezembro, vou abrir o mapa para vocês, estou com o martiriológio aqui na minha frente. Hoje nós temos poucos elogios, tá? E a gente vai ficar muito numa mesma região, apesar da época, pelo que eu vi, vai mudando. Começamos, não temos nenhum destaque, nenhuma festa específica. Começamos no primeiro elogio, no norte da África. Comemoração de São Valeriano, bispo de Avença. Vocês podem encontrar como Avensano também, se eu não me engano. Na África Setentrional, que já com mais de 80 anos de idade, na perseguição dos vândalos, foi intimado pelo rei Ariano Genserico a entregar os utensílios da igreja, e com ele recusou firmemente. E como ele recusou firmemente, foi expulso sozinho da cidade, com a ordem de que ninguém lhe desse acolhimento em sua casa ou herdade, e assim viveu muito tempo a céu aberto na via pública, terminando o curso da sua vida santa como confessor da verdadeira fé. O martirológio nos indica que a morte de São Valeriano se deu depois de 460. Por quê? Provavelmente a gente não tem uma informação muito clara de quando ele morreu no deserto, ele foi expulso para o deserto. Vejam que aqui a gente está ao norte do deserto do Saara, né? O maior deserto do mundo. Mas nós sabemos quando ele foi expulso, porque nós temos muitos registros dessa invasão dos vândalos ao norte da África, a África setentrional. Os vândalos, para quem não sabe, eles vieram daqui, dessa região do norte da, da Europa, né? E eles, quando invadiram, esse período, se eu não me engano, eles invadiram ali por 430, 420, eu não me lembro bem. Mas era o período já de queda do Império Romano, o Império Romano já vinha fraquejando, então eles fizeram esse caminho aqui pela Espanha, atravessaram aqui o Estreito de Gibraltar e invadiram o que hoje é o Marrocos. Mas eles foram dominando, eles dominaram em partes. O imperador da época, não vou me lembrar o nome dele, Bonifácio talvez, ah, aceitou a derrota, digamos, aceitou Genserico como o, o, o rei daquele território. Depois, os vândalos se tornaram um reino federado do Império Romano, ou seja, eles entraram para o Império Romano com alguma autonomia, e com a morte do imperador, Genserico avançou de novo, né, seguiu mais adiante, dominou praticamente todo o norte da África, ou boa parte do norte da África, e inclusive saqueou Roma em 450 ou 455. Não foi a queda de Roma se deu em 470, mais ou menos, ou 480. 470 e alguma coisa, acho, por Odoacro, que era um general também dos povos do norte, mas era um comandante do exército romano, mas com origem, né, desses povos ditos bárbaros. Se deu um pouco depois, mas o saque já foi um grande trauma para Roma e uma grande prova de que o Império Romano estava decadente. Então, esse mesmo Genserico, que é o rei ariano, os vândalos eram arianos, ou seja, eles eram ah, cristãos, mas de fé herética.
não estavam em comunhão com a Santa Sé, com a Santa Igreja, não estavam em comunhão com o corpo de Cristo. O rei Genserico é o mesmo que invade Hipona, cujo bispo era Santo Agostinho, né? E São Valeriano, nessa sequência dessa invasão, sofre também a expulsão e morre no deserto. Vejam como o contexto faz muita diferença, assim, a gente entender o contexto. Por isso que eu sempre digo, pesquisem a vida dos santos, mas pesquisem também o contexto, vai ajudar vocês a entender sobre mais santos. A gente está falando aqui de São Valeriano, mas é o mesmo contexto de Santo Agostinho. Provavelmente a gente vai ter vários papas que têm alguma relação com isso também. Então, certamente ajuda vocês a fazerem o que a gente está fazendo aqui, bater o olho na história, no que o elogio diz, e minimamente já entender do que está falando, de qual foi o tipo de vida daquele santo, tá? No segundo elogio, em Orleans, na Gália Lionense, ou seja, França, São Maximino, presbítero, considerado o primeiro abade de Missy, no século VI. Período ainda, século VI, é um período de princípio da regra beneditina, e é o período em que a regra e a ordem, de fato, começa a se espalhar. Ainda, lembrem, não exatamente como uma ordem que todos respondem, né, como se tivesse uma hierarquia macro. As coisas são muito mais locais ainda, respondendo aos duques, né, das regiões, aos nobres que cediam aquelas terras. Em geral, nesse primeiro período, muitos deles bem intencionados, sem a intenção de fazer uso necessariamente dos monastérios. Isso vai acontecer ao passo que os monastérios vão ficando mais fortes. Então, os nobres começam a crescer o olho e olhar aquilo como uma fonte de poder, né? E aí, então, intervir. No terceiro elogio, no mosteiro de Cava de Tirrene, na Campânia, Campânia é essa região aqui, ó. O Beato Marino Abade é admirável pela sua fidelidade ao Romano Pontífice. Esse período, aqui 1170, a gente deu um salto já. 1170 é um período ainda que essa região aqui, ela faz parte de uma política que envolve muito os normandos, né? O povo aqui do norte, que no final a gente vai ter todo o reino, o Sacro Império Romano Germânico, que tem a influência também desses povos, em grande parte desses povos, mas ao mesmo tempo que tem essa relação com o norte, é uma região profundamente incrustada no mar Mediterrâneo, né? Então, existe muito ainda essa troca com outros lugares. A gente tem, ah, nesse período, o Islã dominando aqui, então a troca tem alguma limitação, obviamente, mas ainda é um local no coração do Mediterrâneo. E aí nós temos o elogio nos dizendo aqui, ó, admirável pela sua fidelidade ao Romano Pontífice. Então, é bem possível que, se a gente pesquisar mais a fundo a história do Beato Marino, ele foi um abade que defendeu decisões do Papa, e isso provavelmente era relevante por conta da localização também, um lugar onde passava, cruzava muita gente, né, onde tinha, ele não era isolado. Então, fazia mais diferença ainda defender, porque essa informação se difundia, né, essa defesa se difundia. Então, e vejo que a campanha ah, no entorno de Roma, né, então de algum modo também fazia parte das primeiras pessoas que recebiam essas encíclicas, esses documentos, né. Indicação de veneração local, em geral, os beatos, a gente sempre vai ter essa indicação, tá? Indicação de veneração local com um asterisco ali, marcando no item do elogio. No quarto elogio, em Gênova, na Ligúria, também região da Itália. Gênova tá aqui, ó. Outra região, tá? Está no norte da Itália, bem pertinho da França, do que hoje é a França.
e do que hoje é a Itália, porque naquela época não era Itália também. A beata Maria Vitória Fornari, que tendo ficado viúva, fundou a Ordem da Anunciação. Mais um salto histórico, 1617. O que que nós temos aqui então? Gênova nessa época parte do Império Austro-Húngaro. Não sei se já era Austro-Húngaro ou se era só Áustria, mas o Império Austríaco é, dominava essa região, ainda tem muita influência aqui. Se eu não me engano é isso. É, ou ainda não era. Eu acho que ainda era uma república, perdão. Ainda era uma república genovesa. E exatamente, que é a república, inclusive, que tinha relações com a Espanha, tá? Período de navegações. A República eh, de Gênova digamos que era um dos centros cosmopolitas da região. Então nós temos uma fundadora. Lembrem que a gente sempre fala do período dos fundadores da Itália, aqui especialmente do norte da Itália, em 1800 mais ou menos. E a gente está ali em no caso dela, 1617. Então dá para a gente entender que é provavelmente o início de movimentos que suscitaram o século XIX ali. Indico que pesquisem, é uma fundadora, a Ordem da Anunciação. Vejam como aqui ainda ela é fundadora da Ordem da Anunciação. No século seguinte, os fundadores vão ser fundadores de congregações, gente. Ou de institutos, né? O caráter vai mudar. Também em Gênova, ela, veneração local, tá? Quinto elogio, também em Gênova, Santa Virgínia Centurione Bracelli, viúva que, dedicando-se ao serviço do Senhor, socorreu de muitos modos os pobres, ajudou as igrejas rurais e fundou e dirigiu as Damas da Misericórdia, protetoras dos pobres. 1651, pouco tempo depois, também em Gênova, mas se 1617 Gênova ainda era uma cidade cosmopolita e abundante, digamos, 1650 aqui a gente está no momento de peste, de declínio financeiro, então a, o momento aqui, e aí a questão dos pobres já faz muito mais sentido, tá? Provavelmente nessas 4 décadas, 3 décadas que diferem essas duas mulheres santas, o crescimento da pobreza e da miséria foi muito grande. Então, muito sentido que Deus tenha suscitado uma santa que funde um instituto para os pobres, né? Então, fundadora também indico essa santa, Santa Virginia Centurione Bracelli, genovesa. Aí damos um salto para o nosso período de fundadores, porque é na Itália também, só que na Brécia, bem aqui, ó, Brécia, região da Lombardia, Santa Maria Crucificada, cujo nome de batismo era Paula Francisca de Rossa, 1855. Virgem que despendeu todas suas riquezas e se entregou a si mesma pela salvação espiritual e material do próximo, e fundou o Instituto das Escravas da Caridade. Vejam curioso, eu errei no primeiro, mas aqui, esse período sim, o norte da Itália, que é o período dos fundadores, tem essa influência austríaca. Lembre que a Itália ela foi se unificar posteriormente, aí, aqui a gente já está muito mais perto da unificação, mas a unificação da Itália ela vem muito depois, inclusive com conflitos com o Papa, etc. Então, aqui Brescia tem uma influência austríaca, muito mais do que necessariamente de Roma, né? E é o período aquele dos fundadores italianos. Santa Maria Crucificada funda o Instituto das Escravas da Caridade. Indico que estudem, e estudem esse contexto, porque de fato é o período em que a gente tem muitos santos aqui, e que com tantos santos fundadores nesse período faz sentido a gente estudar o que aconteceu naquele momento, tá? No sétimo elogio, em Verona, a gente vai ficar só na Itália, pelo jeito. Em Verona, bem do lado de Brescia, ó. Brescia, Verona. Na região do Vêneto, na Itália, o beato Carlos Stebe, presbítero, vê o sobrenome, ó, Stebe, provavelmente
alguma influência austríaca, inclusive, que é um ano depois só da Santa Maria Crucificada. Presbítero que, nascido em Tubinga, abraçou a fé em Verona e, ordenado presbítero, fundou o Instituto das Irmãs da Misericórdia para auxílio dos atribulados, dos pobres e dos enfermos, 1856. Mais um fundador. Um período muito turbulento entre guerras. Vocês podem notar que isso está coisa de 60 anos antes da Primeira Guerra Mundial, que a região da Áustria foi uma região muito impactada e que teve muita influência no início da guerra. E esse século XIX foi um século de muitas guerras aqui, nesse meio aqui. Então, um contexto bem conturbado socialmente. Mais uma vez, faz sentido também que se tenha esse auxílio aos pobres, aos enfermos, provavelmente enfermos de guerra, viúvas, né? Mais um fundador, indico também para vocês. E agora a gente vai fugir um pouco no último elogio, o oitavo, Beato Carlos Stebe, também veneração local. O que que eu quero dizer com veneração local? Que, em geral, a festa dele vai se dar localmente. Isso não quer dizer que individualmente eu não possa venerá-lo ou conhecer sua história ou pedir intercessão dele. Mas que a igreja universal não vai fazer isso, tá? Que as igrejas locais é que vão fazer. E por último, no oitavo elogio, vamos para nosso período tão conhecido da Guerra Civil Espanhola. Em Madrid, na Espanha, os beatos Paulo Garcia Sanches e Raimundo Eurim Maggio, religiosos da Sociedade Salesiana e mártires, que durante a Guerra Civil foram mortos em ódio à religião cristã, 1936. Vejam, a gente estava agora falando do período dos fundadores, que é o mesmo período de São João Bosco, que funda aqui em Turim os salesianos, em homenagem a La Salle, né? E poucas décadas depois, a gente tem os salesianos aqui na Espanha, ou seja, já estavam fortes aqui. Temos muitos salesianos que são martirizados nesse período, sofrendo o martírio numa guerra civil pela mão dos comunistas. Então, até pouco tempo antes, esse tipo de revolucionário nem estava no mapa, digamos, e aqui eles já estavam martirizando tantos sacerdotes. Hoje a gente ficou bastante na Itália, e temos muitos fundadores, eu vou repassar aqui para que vocês pesquisem de fato, ó. Primeiro eu falei de São Valeriano, que vale a pena pesquisar, porque a gente ele está integrado no contexto de Santo Agostinho. Falei da beata Maria Vitória Fornari, viúva que fundou a Ordem da Anunciação. Santa Virgínia Centurione Bracelli, que fundou as Damas da Misericórdia Protetoras dos Pobres, ambas no século XVII. Santa Maria Crucificada e o Beato Carlos Stebe, que fundaram o Instituto das Escravas da Caridade, na primeira, e o Beato fundou o Instituto das Irmãs da Misericórdia, ambos no século XVII. Perfeito? Me conta aí se algum santo te chamou a atenção, se teve algum erro no contexto, alguma coisa que eu falei errado, pode comentar também, porque eu sempre lembro que vocês, eu não estou dando uma aula aqui, eu estou pesquisando junto com vocês. Porque isso é o que eu quero que vocês façam, como se eu estivesse sentando aqui com meus amigos e contando sobre os santos de hoje, sobre o que eu li, sobre o que eu vi no Martiriológio hoje. E é o que eu espero que vocês façam depois desse vídeo, que levem para os amigos de vocês, que comentem, que isso seja assunto entre os irmãos de fé. Curte esse vídeo, te inscreve no canal, segue lá no Instagram e no TikTok. E a gente se encontra amanhã. Tchau.